Todos, sejam bem-vindos à Casa Espírita, Centro Cultural Espírita de Alcobaça. Dou-vos os parabéns por escolherem a tarde para virem aprender à Casa Espírita e também saúdo os internautas que nos seguem pela rede Facebook e mais tarde irão ver a palestra também no YouTube. Podem ver a qualquer hora do dia, da noite. Eu espero que esta palestra de hoje vos agrade e que vai ser, com certeza, do vosso agrado. O tema já vão saber a seguir, mas antes de começar qualquer atividade na Casa Espírita, ela começa por uma prece. Não constitui nenhum ritual, porque nós na doutrina espírita não temos rituais, mas é uma forma de nós nos sintonizarmos com a espiritualidade, a quem saudamos, porque já nos preparou anteriormente o ambiente, este ambiente de calma e tranquilidade. Isso, para se sintonizar melhor com a equipa espiritual, podem fechar os vossos olhos e vamos agradecer esta oportunidade de estarmos aqui neste dia, nesta época, neste tempo, nesta nossa encarnação. Estamos muito gratos por esta oportunidade. É esta oportunidade de aprendizado, de conhecimento, de forma a podermos aprender, evoluir, continuar a senda do caminho que Deus nos criou e nos amplia o caminho com a ajuda dos nossos guias espirituais e dos outros guias, os mentores da casa. E saudar Jesus, que Ele esteja sempre no meio de nós, que seja sempre uma fonte de inspiração para as nossas preces, para os nossos trabalhos no dia-a-dia, nas nossas atividades, e que nos permita ser cada dia cidadãos mais perfeitos, mais consonantes com a vida calma do dia-a-dia. Antes de passar aqui a palestra à Ana Tércia, que é a nossa colaboradora, eu vou ler aqui uma mensagem do Chico Xavier. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Chico Xavier. Bem-vindos. A palestra é tua. Obrigada. Foi uma surpresa tão boa. Já posso começar a dizer coisas? A setinha é para... As setas para cima e para baixo. Ok. À frente tem seta. Ok. Olha, mas fica assim e num sítio que seja preciso, porque isto nunca se sabe. Boa tarde a todos, dos três lados da vida, não é? Isto é tão giro. Portanto, do lado de lá, do lado de cá e do outro lado de lá, onde estão, ou hipoteticamente, estarão pessoas a ouvir-nos. Portanto, o tema que trago hoje, psicopatologias e espiritismo, é um tema que começo por dizer que é um estudo feito em 2019, portanto, este estudo que apresento hoje teve algumas alterações, mas foi feito já há algum tempo. Portanto, todos os gráficos que vocês puderem ver são dessa altura, mas penso que é ainda recente. Se houver crescimento, é para pior, porque nós caminhamos para um estado em que as doenças do foro mental e as psicopatologias tendem a aumentar. E talvez consigamos um bocadinho perceber porquê, não é? E eu, ao fazer este estudo, interroguei-me, fiz algumas reflexões e algumas serão respondidas aqui, outras talvez não. Nós também, quando apresentamos um estudo, ele é entendido conforme a consciência de cada um. Portanto, a forma como vocês vão entender aquilo que eu estudei não é se calhar a que eu tive, e por isso é que, em sendo apresentado, podemos depois refletir juntos e falar juntos sobre as coisas, porque nós aqui, quem faz um estudo é apenas uma pessoa que gosta de estudar
e às vezes um bocadinho tagarela, assim como eu, e que gosta de pôr as coisas cá para fora, para depois que haja um debate, que haja uma reflexão e que todos juntos, que somos mais, consigamos entender algo que uma pessoa sozinha não entende. Então, uma das questões que eu me fiz, porque será que a vida nos está a mostrar um crescente de doenças mentais, portanto, é nítido, não é? Não é preciso quase fazer estudo nenhum para constatar que isso que é verdade. Será que antes elas não existiam ou que nós as metíamos todas no mesmo saco? Portanto, era tudo aquilo, era tudo... Antes, quando eu digo antes, ao longo da história, ao longo dos tempos, será que éramos todos vestidos? Olha, aquele não é bom da cabeça, é maluco, ou tem... Pronto. E ia para o saco. Será que faz parte do progresso do espírito? Da evolução da nossa alma? Será que sim? Será que nós vibramos e somos a soma de tudo o que já fomos ao longo do tempo e isso nos leva a gerar mentalmente distúrbios? Porque nós sabemos que nós somos herdeiros de nós próprios. Nós somos aquilo que a nossa alma, portanto, vai somando em espírito do lado de cá, em alma do lado daqui, espírito do lado de lá. A alma vai somatizando, vai sendo, eu não deixo os meus medos, estão cá todos. Será que esses medos todos, a força de viver, será que isso contribui para que mentalmente nós começamos a ficar pesados e tenhamos outro tipo às vezes, de consciência ou não, mas que faça com que mentalmente não sejamos capazes de enfrentar a vida? Será que será possível? A doutrina espírita convida-nos, porque tudo isto tem uma visão médica, mas a visão médica é pouco espiritual, ou às vezes nada, não é? É apenas um corpo, tratam do corpo. Já há, felizmente, médicos que se preocupam com a alma e com o espírito, mas a maioria trata-nos do corpo, não é? Nós vamos lá com uma doença, interessa que o corpo fique bem. A doutrina espírita convida-nos a olhar para dentro de nós, portanto, de nós próprios. E é interessante entrar em contacto connosco mesmo, com os nossos transtornos, para que possamos equilibrar-nos, para que haja um equilíbrio do nosso ser, quer mental, quer do nosso self, quer espiritual, que tudo isto seja holístico. E é esse o propósito da doutrina espírita. Portanto, é claro que se nós andarmos mais felizes, andarmos bem, andarmos mais equilibrados com as nossas imperfeições, o corpo também anda melhor, não é? Estas questões todas foi o que me fizeram desenvolver este estudo. Então, agora vamos lá ver se eu me entendo com isto. Não? Pronto. Ok. Uma breve contextualização histórica da psicopatologia. Eu vou pôr isto tudo já. Uns leem mais depressa, outros leem mais devagar. Ok, mas não é. Okay. Então, vamos lá. Isto sobre a religião, portanto, à luz da religião cristã, que fez de nós muito aquilo que nós somos. Portanto, é uma história longa, não é? O cristianismo tem uma história longa. Maior que espírita, não é? E podemos tirar de lá também algumas coisas que nos fazem evoluir. A história da doença mental, da psicopatologia, acompanha a história da humanidade. Ou seja, há uma história da qual o indivíduo, nós próprios, fazemos parte ao longo dos tempos, e essa história vai nos acompanhando em todas as vertentes da nossa vida, também na parte das psicopatologias. A loucura na antiguidade figurava como um castigo aplicado pelos deuses e algumas perturbações de comportamentos eram atribuídos a poderes sobrenaturais. Isto não é de todo alheio ao nosso conhecimento. Portanto, nós temos na Idade Média as bruxas, aquela parte toda mística, tudo isso envolvia o ser. Foi, ao longo dos tempos, foi aperfeiçoando, fomos evoluindo, não é? Foi ficando diferenciada. E aí os poderes sobrenaturais era uma interação, vá lá, com a parte da loucura, com as perturbações, com os comportamentos
que nós agora achamos que não faziam sentido, mas naquela altura era assim que era a humanidade, portanto fazia parte da evolução dos tempos. Os cristãos negavam a razão humana e consideravam o pecado, a fé, o amor e a vontade divina como os fundamentos da essência humana. Ora, tudo faria parte do que é o ser humano. E era, e ainda é, de uma forma mais diferente, mas continua a ser de uma forma transformada. No cristianismo, o Espírito Santo e o diabo lutam pela alma do homem. Esta frase é muito interessante, porque, pronto, nós aqui, para quem não sabe, não acreditamos no diabo, não é? O diabo é algo que ao existir, retirava-nos alguma responsabilidade de nós como ser humano. Se tudo fosse culpa do diabo, onde é que estava a responsabilidade humana, não é? Onde é que nós dava-nos muito jeito, e deu durante muito tempo, mas se calhar temos que arrumar as coisinhas por gavetas e nós todos temos responsabilidade. E se temos doenças, se temos lutas, se temos desafios, temos a nossa responsabilidade. E não interessa muito culpabilizar-nos por isso. Temos que viver com a responsabilidade do que temos, com as doenças que nos vão aparecendo, porque isto aqui não é... A vida não é uma festa, é uma escola e é um hospital muito grande, mas não é uma festa. Muitos de nós vivemos em festa constante. Vivemos para chegar ao fim de semana para ir beber uns copos, para nos distrairmos, para andarmos alienados da vida e depois queixamos-nos quando a realidade aparece. E não temos responsabilidade nenhuma. A responsabilidade é de espíritos malignos, do diabo, do diabo a sete, pronto, seja do que for. E o homem que anda distraído pode andar alienado da vida completamente e andar nos copos e com uma grande abadeira e pronto, ou outras formas de fugir dele próprio, porque não entramos em nós mesmos. E quando entramos, às vezes assustamos, porque não gostamos do que vemos. E é muito difícil, porque todos nós somos imperfeitos, e às vezes é muito difícil deparar com aquilo que nós somos. As teorias mais antigas defendiam que as pessoas perturbadas estavam possuídas por espíritos malignos. Parece que já tinha lido isto. Ora, continuamos. Aqui, é assim, eu estou a tentar que este estudo seja um bocadinho leve, porque quando eu o fiz eu senti-o muito pesado. Mas a vida às vezes não é muito leve. Nós às vezes, a vida é mesmo pesada. E então... tínhamos alguns tratamentos, não é? Tínhamos um tratamento que era a expulsão dos demónios. E depois aqui esta parte da trepanação. É assim, é violento, é a arte de fazer buracos nas cabeças das pessoas. Ok, as pessoas tinham certos sintomas e com alguma facilidade era na altura feito um buraco para que saísse o mal que a pessoa tinha. Ora, vocês estão a ver o que é, nesta altura, com o pouco conhecimento que se tinha, andar a abrir buracos na cabeça das pessoas, não é? Se as pessoas já não estavam bem, se calhar não ficavam melhores. Ou morriam, ou ficavam pior que se estivessem mortas, porque não era muito fácil. Mas tudo isto, se nós pensarmos, e por isso disse no início do estudo, se pensarmos juntos, tudo isto contribuiu para o avanço da ciência e da neurocirurgia, porque hoje fazem-se cirurgias que se calhar se não se tivesse feito esta experiência, e pobre de nós que na altura estivemos sujeitos a elas, mas na realidade contribuiu para que hoje haja mais conhecimento. Aqui está. Isto é um crânio. Isto, se vocês procurarem por trepanação na internet, vão ver coisas... Pronto, vão ver, se quiserem ver, vejam, porque não é a minha função, não é estar a alarmar, nem... Ok, este aqui é um exorcismo. Todos nós já vimos filmes de terror e vimos exorcismos, portanto, formas de atividade de exorcismo. O exorcismo fazia parte da vida das pessoas, das aldeias, dos mundos, era a expulsão dos demónios. E aqui está, mais uma vez, nós não tínhamos a responsabilidade
Ora, uma pessoa era exorcizada, portanto, era-lhe retirado o demónio, mas depois podia vir esse outro, não é? Porque como nós não tínhamos a responsabilidade de tratar de nós, de vibrarmos melhor, de estarmos melhor, íamos atrair sempre os tais demónios, que nós chamamos espíritos, se calhar, mais infelizes, mais com um espírito de obsessivo, mas eles só aparecem porque nós os atraímos, através dos pensamentos, dos sentimentos, na religião cristã, nesta altura, e se calhar ainda hoje, o exorcismo é libertar, mas é libertar momentaneamente, porque a pessoa, se não evoluir, se não crescer, se não se conhecer, como dizia o filósofo, conhece-te a ti mesmo, homem conhece-te a ti mesmo, portanto, se o homem não, o homem e a mulher, pronto, se nós não nos conhecermos, vamos estar sempre treitos a ver-nos através dos outros, e mesmo da parte de lá, como os outros existem e interagem connosco, nós vamos estar sempre sujeitos a esta interatividade, que nem sempre é saudável. Cada vez que nos afastamos das leis de Deus, provocamos, eu diria, e isto é meu, se calhar mais doenças mentais, porque não estamos a agir no bem, não estamos numa boa conduta, e é mais... Se nós, daquele exemplo que dei, que isto existe, não é invenção minha, chegar ao fim de semana para ir poder beber uns copos e espairecer, não vejo aí a lei de Deus. Não faz mal nenhum beber socialmente, mas embebedar-nos todos os fins de semana para aguentar a vida, se calhar estamos a adiar qualquer coisa, ou estamos a lançar uma semente de qualquer coisa. E aí nós vamos ter responsabilidade num futuro. Contextualização histórica da psicopatologia, perturbação mental como doença. Ok. Independentemente de se considerar a loucura como uma doença, o tratamento não era há tão pouco tempo assim necessariamente humano. O que é que isto quer dizer? Não era humano, era desumano. Havia a tendência a segregar para aliviar a sociedade do incómodo ou da ameaça sentida. Ou seja, eu tinha um filho, um irmão, para já as mulheres neste tempo não tinham, porque a mãe não tinha muito, o que ela achava não importava. Portanto, era o resto da família é que agia, porque eu não vejo mãe em época nenhuma a mandar um filho para o manicômio, custa-me. Haverá, se calhar, mas devia de ser com muito poucas. Mas a sociedade em geral fazia isso. Portanto, havia espaços para convívio, ou não convívio, de pessoas que tivessem alguma demência ou algo diferente, alguma patologia, não é? Criavam-se então hospitais chamados de asilos, e as pessoas mais velhas aqui provavelmente ainda se lembram de haver um asilo cá em Alcobaça, havia um asilo, e não era só pessoas velhas que lá iam parar. Havia pessoas que nós víamos na rua, aí também à taberna, porque iam com as suas moedinhas, que as crianças, eu por acaso não, mas muitas crianças que tinham medo deles, porque havia mentalmente distúrbios, e as pessoas iam para estes sítios, para estes locais. Portanto, mais anteriormente, numa época mais remota, portanto, juntavam-se criminosos, vadios, idosos. Vejam lá que uma pessoa envelhecia, deixava de ser útil à sociedade, ia tendo uma conduta boa, ia também para estes locais, não é? Já não eram úteis. Epiléticos, como é que é possível? A epilepsia é uma das doenças que era vista, e nós sabemos agora, muitas vezes, consequências da epilepsia, era vista como uma doença mental sem cura e até que podia envergonhar as pessoas ditas normais, não é? Doentes incuráveis e os mentalmente perturbados. Ora, agarravam isto tudo e punham todo no tal saco, no tal pacote, às escondidas da sociedade, porque o que não se vê não se sente. E isto não foi assim há tanto tempo.
Isto é a exibição pública de um louco, mas antigamente exibia-se tudo. Exibiam-se os loucos, exibiam-se as bruxas, era como ir ao baile ou como ir à festa na aldeia, no Pelourinho. Pronto, vamos ver o louco, vamos ver queimar a bruxa. Era assim, a vida era muito diferente. Perturbação mental como doença. Para aqui. Depósito de excluídos sociais, entre os quais os loucos. Os indivíduos considerados loucos e que já não serviam à sociedade até meados do século XVIII, portanto não foi assim há tanto tempo, não é? E após algum tempo no hospital eram tratados como animais e assim mantidos. Isto, se fosse atualmente, ficávamos muito poucos cá fora, porque como vão ver num gráfico em 2019, em cada 5, um pertencia aqui. Portanto, em cada 5 pessoas que aqui está, um de nós era excluído. Portanto, assim, posso ficar desse lado. Pois, é porque... Não, mas é que já pensaram nisto. Se fosse agora, pois não sei quantos estamos cá, mas... Pronto, 4 prontos a sair. Portanto, vocês estão a ver, num campo de futebol, naqueles jogos, quantas pessoas lá não saíam para ir, não é? Que fossem... Isto faz muito pensar, porque a nossa atualidade, já vamos ver o gráfico mais à frente, mas a nossa atualidade é em crescente e em Portugal é dos países que mais medicação toma para transtornos mentais. Portanto, era um submundo. Sobrávamos muito poucos. Olha, Filipe Pinel e eu sobrávamos, parece que sobrava eu, não é isso? Que nasceu, portanto, este senhor nasceu em 1745, portanto, já no século XVIII, e faleceu em 1826. Temos muito a agradecer-lhe. Nasceu em França, na plena Revolução, e vem a alterar o paradigma. O paradigma é uma visão, a forma como se vê, da psiquiatria, tirando as correntes aos pacientes mentais, porque ainda por cima estavam acorrentados, não é? Eram outros escravos, não é? Que viviam em sofrimento profundo. Filipe é um espírito de luz, achamos nós, que nasce com a missão de transformar esta visão antiga da psicopatologia. Pinel, que é o mesmo, acreditava que a loucura era uma doença e funda a psicopatologia científica e introduz a observação clínica. Isto é uma conquista enorme para as doenças mentais. E sem estes pequenos passos, nós, se calhar, ainda estávamos lá. Porque era uma naquele tempo. Porque era? Era uma crueldade. Então não era. Ainda é. Só que nós hoje temos medo, porque o preconceito já não é tanto, e não dizemos tudo o que pensamos, mas ainda é. Certas coisas. Ainda é. Nós somos muito maus. Olha, aqui está uma realidade dos anos 70. Eu nasci em 71. Portanto, eu já vi esta. Isto é um hospício nos anos 70. Estes meninos seriam mais velhos, para aí meio dúzia de anos que eu, portanto, de idade de pessoas que estão aqui. E eu ouvi, porque eu para quem não sabe, eu sou educadora social. Não é por acaso, é porque gosto muito de estar no lugar do outro. O lugar do outro é um lugar que me diz muito. O lugar do outro... Ok, se nós tivermos um filho com uma deficiência, nós não estamos no lugar do outro, estamos no nosso lugar. Estamos no lugar do nosso filho. Agora, as pessoas que lá trabalham estão no lugar do outro. Se numa prisão nós vamos visitar um filho, um neto, um sobrinho, nós estamos no nosso lugar. Se lá vamos contar histórias, contar poesia, nós estamos no lugar do outro. Não tenho lá ninguém meu, mas vou lá. E é por isso que o lugar do outro é tão difícil. Por vezes, para encontrarmos o lugar do outro, nós temos que ter a experiência. São poucas as pessoas que estão no lugar do outro. Ainda há pouco tempo tinha uma colega minha que é assistente social e que dizia: mas eu faço isso na minha profissão. Fazes na tua profissão, não é fora dela.
o lugar do outro é aproveitar para ir ao supermercado. Nós aproveitamos para ir ao supermercado e refletimos no comportamento do outro. E às vezes agradecemos, ainda bem que eu já não sou assim. Olha, o que é que eu posso fazer pelo outro? Será que a senhora do supermercado que está, não precisa estar de bebê, se calhar treme mais, ou se calhar tem mais dificuldade em ver, tem mais 20 anos que eu, graças a Deus ainda lá não cheguei, ainda tenho mais aprendizagem. Será que eu posso dar este lugar? Será que eu tenho tempo? A senhora deixou cair uma coisa no chão. Será que eu posso levantar coisas tão pequeninas? Ir ao supermercado às vezes pode ser uma experiência de uma aprendizagem. Quando há pessoas, ver pessoas, o lugar do outro é o mais difícil. E as profissões que põem as pessoas no lugar do outro, se calhar não é por acaso, não é? Tem essa missão e quero crer que é por gosto e por amor, não como uma obrigação social. Não é, eu portei-me tão mal noutras vidas que agora eu ponho-me no lugar do outro que é para ver se me safo. Não é isso. Exatamente, isso é egoísmo. É por amor, é por gostar, é por servir. Porque é que eu ouço muitas vezes o espiritismo tem coisas maravilhosas, mas o ser humano tem uma forma muito caricata de as ver. Então, eu quando morrer, eu vou servir para o outro lado. Mas porquê é que eu não posso servir estando viva? Não é? Não é preciso morrer, não é preciso... Sim, mas é em servir o outro e não tem que ser serviçal, em ajudar, porque ajudar o outro faz parte do ser humano, porque o outro somos nós, não é? Eu sou um outro para vocês todos, vocês são todos um outro para mim. Portanto, isto e estas pessoas, eu ao fazer esta palestra, já tinha feito em 2019, hoje não trouxe uma nova, se calhar não me esforcei o suficiente, e então, mas pensei, mas isto é sempre tão atual, eu vou levar esta à mesma e vou refletir sobre isto, que muitas coisas já não me lembro. E ao ver estas crianças, que eu convivo com isto muitas vezes, porque eu quero, e penso, se calhar já todos nós tivemos, ou vamos estar, numa situação destas. E há muito tempo era mais difícil do que é agora, não é? Agora, quem está agora tem mais condições, não digo que tenha mais amor à volta, porque eu acho que isso é muito igual, não é? E é muito mérito também, mas se nós pudermos, ainda a minha mãe ontem fez um bolo, fez um para aqui e fez um para os meninos com necessidades especiais, que eu lá fui levar, porque ela está melhor e então achou que, pronto, que fazia, que estava bem, assim, mas eu já sei a quem é que eu vou levar este bolo. Quando andamos de dieta nós não podemos comer bolos, mas ela pode fazê-los à mesma. E então, eu acho que isto é do melhor, que eu tenho fotografias, depois até vos posso mostrar, dos meninos a saborearem aquele bolo. E pronto, e é o melhor, é assim, todos nós podemos fazer qualquer coisinha, não é? Uns para os outros. Aqui só assim é que comem, já estou a avisar. Até eu. Estou gordinha para os Pronto, mas isto é só para brincar, porque assim, nós temos também de brincar um bocadinho, porque o tema é muito pesado. Este tema, se nós formos a pensar, cada um de nós, sobre este tema, é mesmo muito pesado. Porque as nossas almas são pesadas, têm uma bagagem de peso. E então, nós aqui, eu nem vou ler, porque a imagem diz tudo, não é? Estas crianças estavam como animais. Eles estão em camisas de força. Estão presos. Pois, hoje, graças a Deus. Portanto, não se sabia lidar. Ok, então o que é que nós notamos aqui? Ignorância. Não se sabia lidar com a situação. Ainda não se sabe, porque mexe muito connosco, não é? Mexe muito com os nossos medos também, com as nossas aflições, com a nossa ignorância, sobretudo, mexe muito connosco. Mas o estarmos dispostos a fazer o que podemos é, se calhar, metade do caminho, metade de uma respiração mais livre, mais suave. Havia uma camuflagem à volta desta e de outras perturbações mentais. Havia de tal forma que hoje, pronto, eu
a minha formação não é, embora tenha tido uma cadeira de psicopatologia, que gostei muito, não é em doenças mentais, mas por estar tão atento ao outro, tenho em mim a vocação e a vontade de reconhecer algumas para poder encaminhar, fazer pontes. E graças a Deus que existem pessoas que estudam e especializadas para poder ajudar. Esta camuflagem é porque, mesmo estando num lugar do outro, era mais fácil fazer que não se vê. Era como nós varremos a nossa sala para baixo do tapete. Pronto, e depois, quando se levanta o tapete, olha, um dia lá se tira de lá o lixo. Transtornos mentais mais comuns. Segundo o DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, porque isto existe, não sei, na altura em que fiz este estudo, íamos no 5º, não sei se já vamos no 6º, não sei. São consideradas doenças mentais, entre muitas. Ora, destacamos aqui algumas. Perturbação do espectro do autismo. É interessante que nós reparamos que há pessoas, reparamos agora, porque o estudo é mais intenso, que há pessoas que são autistas, que nós damos por elas já com 70, 80 anos e nunca ninguém deu por aquilo. Nunca, o que me leva a pensar, muitas vezes eu penso muito nestas coisas e falo com colegas, e leva-me a pensar, das duas uma, ou andávamos todos muito distraídos, ou aquela pessoa não mereceu, que é o mais triste, não mereceu a nossa atenção. Passou por pais, por mães, por filhos, por netos, não mereceu, ninguém viu aquela pessoa, porque nós não nos calamos, nós entramos num sítio, falamos, dizemos o que pensamos, às vezes nem ouvimos o outro, quanto mais olhar para o outro e ver que aquela pessoa precisa de ajuda. Depois há outro passo, oferecer ajuda, a aceitação do outro lado, a ofensa que pode ser alguém precisar de ajuda, porque tudo isto ainda é camuflado e tem uma carga muito forte, não é? Como é que eu digo? A uma pessoa de quem gosto tanto, olha, eu acho que há aqui um traço qualquer de autismo. Com 50 anos, nunca ninguém viu, olha, se vive bem até agora, também continua a viver. A pessoa não aceita. Não é isto que não aceita. Isso é das coisas mais graves. Eu estou a falar de pessoas adultos que não aceitam em si. Filhos é mais grave. E é muito, muito grave. E eu por aí não vou, porque eu tenho casos em escolas de mães que não aceitam isso nos filhos e impedem o crescimento das crianças, impedem que as crianças possam ter mais apoios, uma série de coisas, mas isso não é de agora. Eu, no meu tempo, tinha colegas que as mães não aceitavam. Eu tinha um irmão de um colega que a mãe ia pô-lo de táxi à escola porque não aceitava que o filho pudesse ter... Era mais fácil assim. E assim ia passando o tempo. E nos jardins de infância, eu cheguei a ouvir... Isto é triste, mas eu cheguei a ouvir... Graças a Deus que na maioria não é assim. Mas eu cheguei a ouvir... Ele depois vai para a primária, já sai daqui, o problema não é nosso. Portanto, vamos aguentar até ele estar aqui, depois o problema não é nosso. Porque as pessoas não sabem lidar. E custa dinheiro ao Estado por pessoas com carinho, com afeto, que saibam lidar com estas situações. É doloroso. É muito, muito doloroso. A esquizofrenia, perturbações de hiperatividade e de atenção, déficit de atenção, que depois aqui também há o caráter, há a educação, que é assim, todas estas doenças mentais, nós não podemos esquecer a parte uma parte múltipla que existe, que é o ambiente onde nós crescemos, o pai e a mãe que temos, e depois o local e a época em que vivemos, e para além disso, isto é muito multifatorial, não é uma coisa só. E depois a nossa essência. Porque é que uma pessoa que tem o mesmo espectro que outra, uma é mais dinâmica, é mais ativa, e outra... Vamos comparar, nem é preciso tanto. Ainda ontem eu falava isso com uma colega lá na escola. Como é que é possível duas pessoas que são crescidas com imensa proteção? Eu fui crescida com muita proteção, fui muito protegida. E porquê é que eu não sou assim? Porque a minha alma não permitia, nem permitia tanta proteção. Não estou a dizer que sou melhor, que sou pior, mas isso não era permitido.
Já tenho outras pessoas, mesmo minhas, que eu gosto e que eu amo, que são protegidas demais e ficam ali em banho-maria. Tem a ver com a nossa essência. E a doença manifesta-se dentro deste mundo de coisas. Perturbação de ansiedade. Isto é crescente. Isto, se calhar, aqui ainda são 5, devem de ser uns 8 ou mais. Perturbações de pânico. Perturbação bipolar. Esta, sim, esta é séria e é muito pouco aceite, porque há um estereótipo medonho à volta disto, enquanto, vamos lá ver, um diabético é diabético. Toda a gente aceita, oi, pobrezinho, ficou diabético, vamos ajudá-lo, vamos ter uma alimentação saudável. Uma pessoa que se droga, que tem uma dependência, não é doente, não merece essa atenção. Não, é um desgraçado, é um vadio. Portanto, a nossa mentalidade é horrível. A maneira como nós avaliamos o outro e julgamos é doentia. E a bipolaridade é uma disfunção do cérebro, portanto, é uma doença. E muitas das vezes as pessoas confundem aquilo com a falta de caráter. Pode haver, mas não é. E nitidamente nota-se ali a disfuncionalidade. Quando a pessoa está atenta ao outro, não é? Fobia específica. Esta pula aqui por minha causa. Porque eu tenho um pânico, um pavor de patos. Para nós sobraram as outras, não é? Muito obrigada. Não, eu não digo que as outras não possa haver aqui qualquer coisa que eu não sei e que ainda possa vir a descobrir. Mas esta sei de certeza. Porque eu passo, ao passar por patos, eu começo a transpirar e eu deixo. A minha visão fica turva. Pronto, eu já luto contra isso, mas é de uma coisa, não é deste mundo. É uma coisa que eu fico, até parece que o meu corpo ganha penas, parece que fica assim. Pronto, é uma fobia específica. Pronto. Não, mas eu não sei, eu acho que isto é desta vida, eu não sei, mas eu penso, eu quando era miúda dava beijos a tudo que era animal. Eu ia ali à praça à segunda-feira com a minha mãe, eu adorava, podia dar, eu tinha uma cassete onde dizia um ginho ao pinto. Eu andava sempre, havia burros na rua, eu gostava de dar beijos a tudo. Alguma vez fui dar algo, penso eu, posso ter idade com esta mania, algum beijo a algum pato e eu fiquei, porque deve doer. Aqueles bicos, penso eu não me lembro, mas penso que... Faz sentido. Contexto atual dos distúrbios mentais em Portugal e na Europa. Isto reporta a 2019. Ora, Portugal, lá está os 5. Portugal é o 5º país da Europa onde mais pessoas sofrem de distúrbios mentais. Temos a ansiedade, a verde, e Portugal é o 6º. Temos depressão, a amarelo, e Portugal é o 6º. Temos uso de álcool e drogas, a azul, Portugal é o 2º. Temos distúrbios bipolares e esquizofrenia, a roxo, Portugal é o 2º. E outros, pronto, os outros todos que nós vimos há pouco, Portugal é o 4º. É assim, nós estamos entre os primeiros países da Europa com doenças mentais. Esse é medicados para isto tudo e somos tão pequeninos, não é? É que isto depois em quantidade, nós somos muito poucos. Nós, em comparação com o Brasil, nós somos um bocadinho assim. Ora, somos um país com grande abuso de álcool e drogas, com grandes distúrbios de bipolaridade e esquizofrenia, e depois ansiosos, depressivos. Portugal está ali. Contexto atual dos distúrbios mentais em Portugal e na Europa, portanto, continua. Os problemas mais comuns são a ansiedade, com estimativa de 25 milhões de pessoas a viver com esse problema, seguindo a depressão. E nós, se fizéssemos aqui um levantamento só das pessoas que aqui estão, quem conhecem com depressão, se calhar cada um de nós, pelo menos, conseguia mencionar uns 3. Pelo menos. Que afeta 21 milhões de pessoas. Estima-se que 11 milhões de indivíduos na Europa tenham problemas de consumo de álcool e ou drogas. Doenças mentais graves, como a bipolar, afeta quase 5 milhões de pessoas e a esquizofrenia
1,5 milhões, diz o tal relatório do Jornal Público, que nesta altura o tempo passa muito rápido. Eu quando vi isto, isto já foi um estudo em 2018, se calhar merecia aqui uma atualização, mas é assim, é sempre a subir. É mais. Se era isto na altura, agora é mais. Pois, e essa parte ainda é difícil de analisar, porque o Covid trouxe muitas coisas que daqui por 20 anos eu nem quero nem pensar. Trouxe muitas coisas e está a morrer ainda pessoas, sobretudo jovens, que ficaram consequências do Covid. O Covid não passou por todos de forma igual. Nem tem a própria doença, não precisou ter ela para ficar... Pois, não. A medicina como um paradigma materialista. Era isto que eu dizia há pouco, que pronto, os médicos ainda nos tratam muito do corpo. Nós perguntamos a um médico, e um médico novo, que graças a Deus, porque Deus deve ter alguma influência nisto, os médicos que se estão a formar agora, e eu tenho tido uma grande experiência com médicos ultimamente, de pessoas de quem eu gosto muito e que acompanho, e as equipas médicas atuais são muito boas. O médico que sai agora formado não sai, como antigamente havia aquele estigma, pronto, estou arrumado, fiz o meu curso, estou arrumado. Um médico que sai agora, ou uma pessoa que sai agora formada, sai com a consciência que é um estudo para o longo da vida, que as coisas se transformam e que há que estudar. E então, às vezes eu confronto doutora, então diga-me por isto ou por aquele motivo, o que é que acha? Olha, isso eu não sei, mas eu quero saber. E isso, se eu estou-me a ver a perguntar isto a um médico aqui há uns anos atrás, e se calhar 2 ou 3 era preciso ser meu amigo para me dar esta resposta, porque senão eu é que estou aqui, eu é que sei, não é? A minha mãe fez uma operação ao útero em 1992 e eu perguntei ao médico, doutor, o que é que lhe tirou? O que foi preciso. E eu calei. Porque na altura era assim. Hoje em dia não é. Às vezes eu tive já situações de médicos novos que foram a livros comigo ali presente e que foram, olha, o que aqui diz é isto. E ficamos ambos esclarecidos, mais esclarecidos, porque a humanidade cada vez é mais uma troca, uma partilha. E graças a Deus eu penso e tenho muita esperança que este paradigma deixe de ser tão materialista, que a pessoa tenha algum efeito e alguma para o médico, principalmente para estes mais novos, não desfazendo-nos com os médicos antigos, conheci alguns, menos, mas alguns, que este paradigma seja mais holístico, seja mais na importância do doente e não tanto da doença. O modelo da medicina atual é um paradigma materialístico, físico, sendo que há um senso comum que o problema está no corpo. Quando nós sabemos que o corpo é uma consequência da alma, não é? Quando falamos de doenças mentais, fica a ideia de que o problema é no cérebro. Pode ser, podemos ter a máquina avariada. Se tivermos um AVC, se tivermos uma doença crónica, que as placas do cérebro fiquem mais avariadas, pode ser. Mas a alma aí é diferente de uma pessoa que tenha uma consciência diferente do que daquela pessoa que seja só um cérebro como ela própria faz parte do sistema como uma máquina, não é? Nós não somos máquinas. Como espíritas, sabemos que o corpo é apenas uma roupagem. É importante, mas secundário. Se o corpo adoece, o problema vem da alma. Há que procurar as verdadeiras causas, principalmente as dos transtornos mentais. A Terra é realmente um planeta hospital, planeta de expiação e provas. Isto numa linguagem nossa, não é? Porque se eu não começo a pôr aqui linguagem nossa, falta-nos o que nós chamamos de doutrinação, não é? Da nossa doutrina. E é para isso que nós estudamos, é para, dentro da nossa doutrina, podermos encaixar o mundo. Porque estão os dois cá, e são os dois necessários para o nosso conhecimento, para a nossa vida, para o nosso convívio, para a nossa interação. Nós trazemos, vou pôr tudo. Assim, quem lê mais rápido e pensa mais rápido pode ir. Ok. Nós trazemos questões espirituais pendentes que podem implicar doenças mentais na presente encarnação. Já falei isso há bocadinho. Nós somos uma soma do que eu fui no século XVII, XVIII, XIX, XX, se vivi estes todos ou se não, mas de cá e de lá, somos a soma disto tudo. Se isto estiver no nosso inconsciente com as nossas mágoas,
isto vai ter que aparecer. Se não for nesta vida, é para a próxima, é quando eu estiver disposta. Porque enquanto eu andar no fim de semana, de festa em festa, na casa deste, na casa daquele, a invadir-me de mim, se calhar não aparece. Ou aparece só biologicamente, e depois vamos todos parar aos lares a querer ser servidos mais depressa que os outros, a querer ser, porque é que aquele foi servido e eu ainda não, porque é que eu gosto mais de ti do que, pronto, com uma imaturidade e biologicamente algo imaturo, não é? Somos biologicamente velhos, mas somos uns velhos crianças e nem temos interesse, não é? Acabamos por morrer em corpos velhos de almas infantis. E então, quando nós estivermos dispostos, as doenças vão aparecer. Porque nós vamos estar dispostos para conquistar desafios. Quando não estamos dispostos, não adianta vir uma doença, porque ela leva-nos e não transforma nada em nós, não é? Há quem diga, então, mas tu estás a dizer que eu agora estou disposta e estou ativa e é que vem a doença. Então, o que é que adianta vir antes? Se a pessoa não lida, vem só para dar trabalho ao outro. Porque nós damos trabalho. O DSM, Catálogo das Doenças Mentais, tem imensas alternativas de encaixe para os doentes mentais. Por outro lado, ao desencarnarmos, vamos encontrar outra dimensão, também na outra dimensão, também hospitais, como por exemplo, e pus este aqui porque nós conhecemos com maior, não é? Víamos nos filmes, como no exemplo a colónia do nosso lado. O consolo é que temos a oportunidade de evoluir em ambas as dimensões. Portanto, isto realmente é um consolo. Quer dizer, nós morremos, o nosso corpo morre, como este vestido, quando eu deixei, sei lá se eu tenho saudades de umas calças que eu vestia há 20 anos. Não sei, já nem me lembro delas. Quando este vestido ficar velho, já não falta muito. Olha, vai para o lixo, pronto, vai fazer um trapo para o chão, que este tecido deve ser bom para limpar o chão, e ele para andar lá na cozinha e pronto. E nós, o nosso corpo é assim, nós servimos aqui dele, convém que o tratamos como um carro para ter a manutenção, para ir à inspeção, de vez em quando, como a Fernanda diz, eu vou ali à inspeção, vou ali ao médico, pronto. E convém que os nossos órgãos sejam inspecionados e vistos, e raio-x, mas não podemos esquecer que o que nos dá ânimo é a alma. Portanto, é o nosso ser. E não podemos ir ao ginásio, tratar do corpo e andar todos bonitos e vistosos e depois só temos forma, não temos conteúdo, porque perdemos a nossa essência. E depois, às vezes, quando a ganhamos, não estamos preparados para ela, porque somos confrontados com uma essência violenta, que nós vemos como espelho no outro, mas que quando refletem em nós dói, porque nós não queremos ser assim, mas somos. E é isso que nos faz evoluir, não é? É o contacto connosco, com o nosso ser. Um olhar sobre o paradigma espiritual de Denauer Novaes. Não sei se vocês conhecem, mas a maior parte conhece, não é? É um psicólogo clínico. E eu agora tomo aqui só uma atenção, porque estes slides que vêm a seguir, não sei se é já neste, o Adenauer é relativamente novo ainda, mas nos outros que vêm a seguir aparece muito a palavra como, no livro de Espíritos, aparece idiota, pronto, como era antes, não é? Porque isto são expressões do século XVIII, portanto não fiquem... Pois, era, porque era assim, que era, se calhar hoje o bué também é uma coisa que daqui a 50 anos vão rir de nós, não é? Pronto, é a semântica da palavra, não levem a mal, porque o que ponho é o que lá está. O portador de esquizofrenia parece ter a mente também conectada a outra dimensão. Provavelmente, isto é um psicólogo que diz, provavelmente à dimensão espiritual. Vive uma dupla realidade, uma interna e a outra externa, ambas consideradas por ele como reais, onde se situa a mente do esquizofrénico. Total ou parcialmente no inconsciente, há inegavelmente uma perda de contacto com a realidade externa, com significativos prejuízos funcionais. Mesmo assim, pode-se encontrar portadores com suficiente discernimento que os capacita a viver em sociedade e às vezes em condições em cima da média da inteligência. Ninguém pode retirar
inteligência a pessoas com estas características. Não pode porque às vezes até são seres que não falam, não verbalizam, podem não falar, mas têm mais inteligência até que nós. Porque nós não somos nenhum supra-sumo de inteligência. Nós temos a capacidade de verbalizar, de dizer o que pensamos, também de ficar calados, de ler. Temos muitas capacidades. E estas pessoas vêm com alguns entraves, não é? E tanto o contacto interno deles próprios como externo, muitas vezes é muito violento. Ana, deixa-me só fazer um parênteses aqui. Só para apresentar um caso. Tens é que falar mais alto, porque... De um prefeito esquizofrénico da Nazaré, que era o Nina, um fabuloso narrador, mas que tinha uma fobia enorme do contacto com o outro, do contacto com as pessoas, da relação direta com o ser humano, com o outro ser humano. Mas a doença às vezes faz isso. No entanto, quase sempre. Não havia mar bravo que travasse. Aconteceu uma vez um episódio, eu estava no Perdão e o mar estava bravo e estavam uns estrangeiros por ali. E a onda, os estrangeiros avançaram mais um bocadinho para o lado do mar, não deviam ter feito, e foram apanhados e andaram lá embrulhados. Mas o Nina não teve problema nenhum, estava vestidinho de fato e gravata. Foi de fato e gravata que entrou no mar e os trouxe cá para fora. E o mar não o incomodou. Se calhar outras pessoas olhariam para o mar e diriam assim: espera, que eu não vou, está tipo que eu. Pois, mas isso realmente não era o medo dele. Normalmente a esquizofrenia, e aí eu não tenho também muito estudo, mas o medo do outro, e lá está, é o interno e o externo. É um grande confronto, porque ninguém pode avaliar, e tendo nós conhecimento espiritual, que o que ele está a ver e a ouvir internamente se é verdade ou não. Mas porque desculpa. Não faz mal, isto. Falaste comigo, mas a minha poucas pessoas se apercebiam que eu tinha esquizofrenia. Eu andava lá na Nazaré, quando tratava com as pessoas. Pois era um grau diferente, podia ser um grau mais leve. Pronto, estava dedicado, com certeza, e era uma pessoa inteligente. Com ele. E eu tinha uma frase, teve uma vez uma frase muito engraçada por causa do salvar e das pessoas. Alguém me disse assim: Nina, olha ali, está má tempo, se calhar andam a ir ali, ver se está alguém. Eu assim: porquê? Ninguém os contou à entrada. Mas isso eu acho que também é muito da Nazaré. Sim, eu nasci lá e identifico-me muito. E realmente eu não sabia. Mas sabia que era esquizofrénico. Eu conversava muito com ele, eu mesmo. Então, mesmo assim, podem encontrar-se portadores com suficiente discernimento que os capacita de viver em sociedade e às vezes em condições acima da média da inteligência. O déficit cognitivo, característico de quem vive mais que uma realidade, por não conseguir conectá-las, nem sempre se torna prejudicial ao indivíduo. Isto aqui, um médico que não seja esquizofrénico também. Porque isto aqui tem de se aprender. Pois. Afirmas que tens esquizofrénicos acima, sim, em posições, porque são ideias pela inteligência, e depois tem outras pessoas abaixo a realizarem várias coisas para que a firma tenha sucesso. Eu, por acaso, li muito, estudei muito, porque lidei com esquizofrénicos sobre a esquizofrenia e falar não aqui em Portugal, com psiquiatras sobre o que é a esquizofrenia e várias vertentes dos apáticos, daqueles que... Sim, porque são os níveis. E pronto, muitas variantes sobre sim, assim como o autismo, como todas estas, a bipolaridade. A hipótese espírita, a mais plausível, é de que se trata de uma personalidade que ainda vive seus processos mal resolvidos, resultantes de suas experiências e, em existências passadas, não se tendo libertado de traumas e eventos significativos do passado, mas isso todos nós. A possibilidade da existência atual, com as suas experiências traumáticas ou não,
concorrer para a origem da doença é remota. O portador de esquizofrenia tem o seu ego situado em dimensões diferentes, normalmente mais no inconsciente do que na consciência. Eu penso que todos entendemos. Evolução e finalidade da alma, Leon Denis. Eu não consigo quase falar em nada que seja espírita sem trazer este senhor. Para mim é ponto assente. Eu não fiz, mas para a próxima faço, porque é uma falha que eu acho, é não ter em cada PowerPoint o livro de onde foi tirado e depois só apresento no fim, e é desse, sim. Mas para a próxima vou começar a fazer, porque já percebi. Podiam ter dito, mas ninguém me disse. Em cada slide vou pôr, pronto. É nisto que a partilha de quem faz estes estudos, que é realmente necessário falarmos uns com os outros, e isso fala-se pouco. Mas para quem não fez o estudo, era muito mais fácil. Agora a São fez-me uma pergunta, por acaso mas ela está a ver o slide em branco. Está a dizer porque me conhece e porque acha que o que vai sair daqui porque conhece o livro e o autor, mas podia não ser. E se cá não diz, a pessoa fica, de onde é que ela tirou isto? É da cabeça dela? Depois no fim estão os livros todos. Mas eu prometo, para a próxima, e quem tiver mais académico a ouvir-me do outro lado também, fica aqui a promessa. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, não é ir beber as tais imperiais, ou no meu caso, sangria, assim ao fim do dia. Não é essa a felicidade, embora também contribua, não é? E também seja preciso de vez em quando, com moderação. Como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós, e esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas, da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e levado ao estado celeste. Nós nem é um estado dito normal, quanto mais celeste. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, isto é importante, se há na Terra, será que há? Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que este é um instrumento por excelência da educação e do progresso. Um estimulante para o ser que sem ele ficaria retardado nas vias da sensualidade. A dor física e moral forma a nossa experiência. A sabedoria é o prémio. Ora, nosso livro de espíritos, que ele tem lá tanta pergunta que dá para tanta resposta. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas, portanto, as pessoas doentes, teriam uma alma de natureza inferior? Vamos pensar, será que sim? Ou será que eles já tiveram uma consciência e por isso é que estão a viver o que estão a viver? Alguns, não é? Pronto, aqui ressalva a nomenclatura que designava deficientes mentais por cretinos ou idiotas. Não. Portanto, não. Eles têm uma alma humana, frequentemente mais bem dotada do que se pode julgar num primeiro momento e que sofre com insuficiência de meios para se comunicar, como o mundo sofre por não poder falar, como o mudo sofre por não poder falar. Portanto, comparam a este sofrimento, ao caso de pessoas mudas, que não têm problemas, outros problemas a não ser o não falar, que já é uma deficiência na comunicação. Mas, muito. O problema é a comunicação. Mas comunicam como sabem, comunicam com a sua verdade. Os outros é que não entendem. Nós, os outros, mas o ser humano, os ouvintes é que não os entendemos. Estás sempre a indicar que há sempre uma dificuldade, porque nem toda a gente está dentro. Mas a comunicação dele é perfeita, dele para ti. Tu é que não entendes. O ser humano é muito complexo. Mas traz areia na engrenagem. Vai limitar. Aos outros. Mas o ser humano é muito complexo. É muito complexo. Quem pode falar, quem não respeita o silêncio dos outros. É muito complexo. Quem se atropela. Quanto mais quem vive o silêncio. Uma sala. E tu, Paulinha, pronto, as outras pessoas não e o João, talvez, pronto, que as outras pessoas não conheço também, um dia que tenham um tempinho, que uma tarde livre,
para o João é mais fácil, para ti não, mas que tu tens, diz na testa tenho uma tarde livre, convidamos a ir, por exemplo, à sala, agora está lá um ou outro que grunhe, não é? Mas a uma sala onde possam conviver com jovens que não falam, e vocês vão ver o silêncio que é numa sala destas, não é? O silêncio, se tu não falares, se os auxiliares não falarem uma com as outras aos professores, se não falarem com eles, se não comunicarem, ali é uma sala de silêncio, porque as pessoas não falam. E muitos professores deparam-se com isto e não sabem, não é? O Fernando agora está no apoio à docência, muitas vezes, e se calhar a Pónia ainda vai continuar porque está cá, mas não é para toda a gente. E não é para toda a gente, porque simplesmente não é. Assim como as prisões não são para toda a gente, assim como estar com biologicamente, idosos biologicamente com algumas necessidades, não é para toda a gente. Todos nós temos as nossas vocações, não é? E provocamos os nossos quereres. Porque E as próprias necessidades de lidar com essas pessoas também. As nossas sim, necessidades sim, também de estar nessa situação. diz João. O problema é que nós, na sociedade, desde os tempos remotos, criamos um conceito de normalidade. E o que é ser normal? É horrível. Ser normal é o pior que pode haver na vida. Isso não existe. Pois, não. Isso é que é o top. Mas tu, quando me dizem, isso é normal, tu és normal, para mim, é das piores coisas é acharem que eu sou normal, quer dizer, não faço nada diferente. Isso é o top. É horrível. A normalidade é o top. Olha, Dava para outra palestra. qual é o objetivo da providência ao criar seres desventurados como os cretinos e os idiotas? São espíritos em punição que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com constrangimento a que estão submetidos e pela impossibilidade e manifestação em consequência dos órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Eu penso que, apesar do sentido semântico das palavras, todos nós aqui entendemos, olha, das penas e gozos terrestres. Pergunta 942. Certas pessoas não acharão estes conselhos de felicidade um pouco banais? Não verão neles o que se chama de lugares comuns, verdades simplórias, e não dirão em definitivo que o segredo para ser feliz é saber suportar a sua infelicidade. Há aqueles que dirão isso, e serão em grande número, mas ocorre o mesmo com certos doentes a quem o médico prescreveu uma dieta, desejaram estar curados sem remédios e continuar a cometer excessos. Ora, agora eu ponho-me a perder 5 quilos, mas não deixo de comer ali uns geladinhos que eu gosto tanto, ir ali à creparia da Nazaré e depois, então, mas porquê é que eu nem emagreço? Não é? E isto também tem a ver com a purificação da nossa alma, da nossa... Nós temos que fazer... Temos que fazer por isso. Temos de fazer por isso. Eu já estou a falar num sentido metafórico para que seja mais fácil, porque perder peso também não é fácil. E ganhá-lo para algumas pessoas também não. Pergunta 943. De onde vem o desgosto pela vida que arrebata alguns indivíduos sem motivos plausíveis, sem motivos para os outros? Não é? Dizendo, então, mas aquele matou-se, não tinha problemas nenhum, era rico. Motivos aparentemente plausíveis. Pois. Efeito da ociosidade, da falta de fé, tanta coisa. E muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce as suas faculdades com objetivo útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árduo e a vida escoa-se mais rapidamente. Suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age visando a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Nós numa vida com trabalho, e toda a atividade útil é trabalho. Quando eu digo aqui trabalho, não é só trabalho remunerado, toda a atividade útil é trabalho. E nós, ao trabalharmos e ao pondo o nosso corpo e a nossa alma ao trabalho e ao dispor do outro, a vida passa com maior rapidez e nós não pensamos que somos tão infelizes. Estamos a ser úteis pelos obsidiados. Assim como as doenças. Isto já é do Evangelho, está bem?
Assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas externas, a obsessão é sempre uma imperfeição moral, dando acesso a um mau espírito. A uma causa física opõe-se uma força física. Uma causa moral é preciso opor-se uma força moral, causa e efeito. Para preservar-se das doenças, fortifica-se o corpo. Para preservar a alma da obsessão, é preciso fortificá-la. É o ginásio da alma. É o que nós... Pronto, é o que nós fazemos aqui, todos os sábados. E eu, como não sou muito boa a ir ao ginásio, às vezes também não sou muito boa a vir aqui, às vezes vou treinando sozinha. Custa mais. Mas olha... Além disso, para o obsediado, torna-se uma necessidade de trabalhar para a sua própria melhoria, o que basta muitas vezes para desembaraçá-lo do obsessor sem o socorro de outras pessoas. Este socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, pois então o paciente perde às vezes a sua vontade própria e o livre-arbítrio, e nós vemos isto muitas vezes. A pessoa sem ânimo, parece quase sem alma, não é? Desalmada, prostrada, caída, porque qualquer coisa a arrasa. Ok, isto é um poema que é do Braulio Bessa, é um moço que na internet diz poemas muito bonitos, e eu achei que, como não se pode pôr aqui tudo o que nós queremos e gostamos, porque depois a palestra não fica, e as minhas palestras nenhuma quase cá está, porque... Pronto. Pronto, sim. Sim, não, mas as pessoas, eu penso que perceberam, não é? Que pronto. E então, eu tenho feito, às vezes, despeço-me lá a Deus em casa e depois passo para nós. Mas hoje quis que fosse para todos igual, e então, pronto, olha, trouxe um poema que eu escolhi, que eu gosto muito também de poemas, e então achei que também ficava muito bem, e para que possam mais tarde poder ouvir, se isto é que falta alguma coisa, poderem ficar com o estudo, e para não dizerem que me evado de deixar cá coisas que o motivo não é esse. Ora, então vamos lá. Sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando o que faltou, magoando a cicatriz, e esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda a lágrima é dor, nem toda a graça é sorriso, nem toda a curva da vida tem uma placa de aviso, e nem sempre o que você perde é de facto um prejuízo. O meu, ao seu caminho, não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para modo de atravessar a gente, mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para a frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço. Afinal, para poder levantar-se, é preciso sofrer algum tropeço. A vida, insistindo em cobrar-nos uma conta difícil de pagar, quase sempre por ter um alto preço. Acredito no poder da palavra desistir. Tira o D, coloca um R. Que você tem, resistir. Uma pequena mudança, às vezes, traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte, tenha fé no Criador. Fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Isto foi os livros que eu estudei para fazer esta palestra, que revi e que... E pronto. E bem-ajam pela vossa atenção e dos três lados. E muito obrigada pelo vosso convívio e pela vossa paciência. Obrigada. E pela vossa interação. Obrigada. Não foi porque tentámos aliviar, porque se eu fosse ler o que está aqui, vos garanto que era. E agora? Agora, se alguém tiver alguma colocação, agora nós vamos falar... É sim, eu já gastei 10 minutos a mais, o que não é comum em mim. Damos duas oportunidades, se alguém quiser fazer alguma observação, colocar alguma questão... A Ana Terra falou dos meninos da escola, que têm necessidades especiais.
Fala virado para ali. Ele ouve. Ele tem uma voz horrível que ouve-se em todo lado. Obrigado. Até o meu pai ouvia que era surdo. Ao telefone. Mas este apoio aos meninos com necessidades especiais levou-me a várias reflexões acerca da normalidade ou anormalidade dos seres. E há um menino que não disse uma palavra, o Tiago, mas tem um olhar que te diz tudo. É maravilhoso. Aliás, os Tiagos Os dois. Mas são vou maravilhosos. falar do Tiago mais... Eu sei. Mais largo, gordinho. Vocês não imaginam quando eu, por exemplo, estava a dar o almoço, há dias com que ele ia ao garfo ou à colher. Porque se ele pegasse sozinho no colher, e estivesse a comer sopa, a avidez era tanta, a vontade de comer era tanta, que metade, ou grande parte da sopa não chegava à boca. Eu ficava por caminho. Mas isso explica-se muito pelo paladar, explica-se que há um sentido. Quando era outro alguém a ajudá-lo, o sorriso dele, o olhar brilhante dele, de agradecimento, é inimaginável. Mas o olhar dele é maravilhoso. É um menino, pronto, eles são todos, mas é um ser. Já temos que olhar para as pessoas e ver que está um espírito. Eu acredito, e não só acredito, também pelo que estudo, mas como isto não está baseado em nada, que fico sentido que é uma crença minha, pensada pelos estudos que faço, que há seres destes que dizem ser especiais e são, muito, que nascem com a condição que eles querem, que programam e para isto, e há outros que são obrigados. E isto nota-se tão bem quando os conhecemos. Sim. Pelo caráter, pela forma. Os síndrome de Down vêm porque querem, são maravilhosos, Houve um episódio com uma menina com síndrome de Down na semana passada. Muito engraçado. Eu fui buscar uma Tércia à sala. É uma amiga que eu já tenho. Fui buscar uma Tércia lá ao sítio. E ela, na altura, tinha dito, a Natasha pode dizer isto, não é aquilo, porque foi ela que viveu a circunstância, eu só estava do outro lado, que... mas é de uma inteligência muito mais caminha. Quem é que vem buscar? O teu pai? E a Natasha disse, não, é o Fernando. Está bem, então vou-te levar. E quando me trouxe a Natasha ao carro, depois de acompanhar, de buscar as coisas dela, quando a trouxe ao carro, disse-me assim, ela portou-se bem. Nunca foi, para me salvaguardar, para me proteger. É da amiga ou não é da amiga? É da amiga. Era uma Fernanda, era para o castigo. Pois. Ela portou-se bem. E de facto é uma benção que todos nós trazemos dificuldades para aprendermos a superar e nos tornarmos melhores, não é? É por isso que serve a encarnação, como tão bem explicaste. Agora, é uma benção nesta fase em que a humanidade se encontra, que já está consciente, já está a aprender, não só na forma como trata e respeita estas situações, as pessoas que estão a passar por estas situações, mas com a aprendizagem e o enriquecimento que traz para os seres que são confrontados a ter que lidar com eles ou que se aproximam porque querem aprender e sentem o amor e esse impulso do coração. Eles ensinam-nos imenso. E isso a humanidade está de parabéns, porque tem feito um papel difícil, longo, mas acho que já lá estamos a chegar. Devagar, mas já lá estamos a chegar. Essa menina não se lembra do meu nome. Mas sabe quem tu és? Sabe quem eu sou. Claro. E o que ela diz é o professor de geometria. À maneira dela, mas diz a professor. Diz o teu nome, por isso eu sei o que tu fazes. Diz o que eu faço. Depois o resto do pessoal sabe o teu nome. Exatamente. E muitas vezes vai sentar ao meu lado, quando eu estou lá nas explicações, para fazer os desenhos que ela vê no computador. É onde tem caixas. Ela está a conhece olhar para o assim. computador, as alunas que eu dou a explicação estão a fazer o exercício e ela está a fazer à maneira dela. Está a fazer os exercícios dela também? No mundo, acho que a gente tem que saber se adaptar àquele mundo que eles vivem. E agora nós já estamos conscientes para isso, que é Mais uma aberto. bênção.
De uma maneira Mais geral, atento, já de uma vamos entender maneira as geral, coisas de já uma é maneira diferente diferente. daquela foto dos anos 70. Olha, eu a primeira vez que tive contacto com crianças de ensino especial foi em 99, fui posta numa sala onde ninguém falava e onde era responsável por todos eles. Foi das coisas mais brutais, dos trabalhos mais brutais que eu, jovem que era, não é? Que passei na vida. E foi das coisas mais maravilhosas, dos amigos mais maravilhosos. Tu acreditas que no ano em que meu pai morreu, eu fui a essa instituição levar coisas que eram do meu pai, em 2018. Portanto, isto de 99 para 2018. Tinha à porta 2 ou 3 que me disseram: porquê é que tu nunca mais aqui apareceste? É sério. Podíamos nunca mais falar contigo. E eu disse: mas sabem quem eu sou? Lembra? Mas eles têm uma memória muito. Não sabíamos. Como não sabemos quem tu és? E isto foi assim, uma coisa... Mesmo, que aprendizagem. Portanto, Aliás, estamos sempre a aprender. Então, olhem, para nós aqui, e nós estamos sempre a dizer vão às casas espíritas, porque é sempre diferente em termos presenciais. Para nós aqui, nós vamos fazer, vou só explicar que vamos acabar aqui esta parte. A Ana Tércia vai fazer o encerramento, o João, não sei como é que vocês combinaram. Não combinamos, é como se quiser. Não estamos a abrir o leque para perguntas lá em casa, porque senão ficávamos aqui muito Já mais demorei tempo. muito Ultimamente já temos estado a fazer assim, porque sempre damos um miminho a quem se esforce e vem, sempre tem um miminho das perguntas e respostas. E pronto, vamos deixar aqui. Mas também podem fazê-lo pelo e-mail. Que nós depois vamos responder, claro. Pronto, de qualquer das formas, vamos continuar depois nós aqui e na parte do convívio podemos continuar com perguntas, respostas, Então, e conversa. e a oração de encerramento fica para os 3 lados ou vais tirar algum? Vais fazê-la Ok. com eles aqui, vou só. Sim, senhor. Desculpa, baixar aqui. Aí está, pronto, ok. E vais fazer assim, tá? Ok. Ora, vamos então sentir-nos e ficarmos confortáveis com a nossa essência, com o nosso ser, com o que cada um de nós tem para armazenar. Podemos fechar os olhos ou não. Comecemos então por agradecer a disponibilidade no dia de hoje, como disse há pouco o João, de podermos e querermos estar em conjunto aqui e não no outro lado qualquer, como era tão fácil, não é? Muito obrigada por nos guiarem pela parte espiritual, ser amiga, ser companheira, onde nós tantas vezes andamos alienados e distraídos e ligamos tão pouco ao que realmente é verdadeiro e essencial e necessário para o convívio e para a nossa postura na vida. Muito obrigada. E que Deus e os bons espíritos nos ajudem a que a próxima semana seja uma semana de conhecimento, de vencer os nossos desafios, as nossas angústias, os nossos medos. Possamos dar um passinho à frente na nossa evolução, na nossa transformação, que se faz caminhando devagarinho nas nossas conquistas, que tenhamos força e coragem. Às vezes, essa força e coragem é só pôr os pés no chão, para que tenhamos força de levar a vida, de caminhar e de poder dar uma mão ao outro, àquele que sofre mais que nós, àquele que necessita, às vezes, de uma palavra, que lhe atendamos o telefone, que sejamos meigos, que mesmo respirando fundo e arrumando a nossa dor no bolso, que às vezes é preciso, consigamos ouvir o outro. E está disponível, porque ao nosso lado às vezes há muito sofrimento e as pessoas não falam, não verbalizam,
E nós, todos nós, somos responsáveis pelo bem que não fazemos. Que Deus nos ajude a traçar objetivos no sentido do bem fazer, do bem-estar, do lugar do outro, sem perder o nosso lugar, a nossa identidade e sem deixar de ser nós próprios. Não fazer só pela caridade, mas fazer pela boa vontade, pela ajuda, pelo afeto e pelo gosto que a nossa alma tem em ser útil. Um grande abraço a todos, muita luz para a próxima semana e que Deus nos guie numa linha reta do bem. Bem-aja. Então, até breve. Obrigada. Até para a semana. Ok.